Olá, sejam bem-vindos à Sala do Tempo, eu sou a Gabi Xavier e este é mais um vídeo de Dark, dessa vez falando de terceira e última temporada. Recentemente eu lancei aqui no canal um vídeo com a Ingrid do canal Indignada em que a gente fez análises, teorias em cima de trailers especialmente para supor o que aconteceria nessa última temporada e muitas coisas a gente conseguiu acertar, outras não, a gente errou, era impossível, simplesmente não pegamos detalhes importantes para compreender os futuros acontecimentos, mas fiquei muito feliz de entender, de perceber que a terceira temporada foi muitíssimo bem planejada assim e trouxe explicações que casam com o que já havia sido planejado e desenvolvido no início da série, e, portanto, ela finaliza muito satisfatoriamente. Na primeira metade desse vídeo, portanto, eu vou falar as minhas impressões, o que eu achei, o que você pode esperar de Dark, caso você ainda não tenha visto a terceira temporada ou esteja começando. Neste início de vídeo não teremos grandes spoilers, então fica despreocupado, mas numa segunda metade eu vou começar a falar alguns detalhes, pistas e coisas, fatores da terceira temporada para que você, inclusive, consiga compreender micro detalhes fundamentais para a macro resolução desse paradoxo temporal neste fim de temporada. Então vem comigo, preste atenção, já comenta aí embaixo se você já assistiu, o que você achou ou o que você está esperando de Dark. Se inscreve no canal caso você esteja aqui e ainda não seja inscrito. Aqui é um canal recentemente criado para falar de séries, filmes, jogos, e a gente está fazendo muita coisa legal e aceitando várias sugestões, então seja muito bem-vindo a essa sala do tempo, ó, bem conveniente para Dark. E agora vamos comentar porque tem muita coisa, muito assunto, e se vocês quiserem, eu fiz um textão, assim, várias páginas de anotação e tem muito material pra sair com explicações e detalhes de Dark 3. Tá chovendo lá fora, eventualmente vai fazer um barulho ou outro, porque o marketing de Dark foi pesado e já chegou ventos, apocalipse, chuva igual Inda, então é isso aí. Primeiro, acho excelente que a temporada tenha sido finalizada com 3 ciclos, 3 momentos que são expressivos não só em número, mas em sentido físico da explicação do universo, dos mundos, do tempo em Dark. Muitos produtores, Baran bo Odar poderia ter sido levado por hype, por todo o fenômeno que está envolvendo a publicidade de Dark, tantas pessoas falando e considerando essa a melhor série original da Netflix e provavelmente até o momento é com certeza a mais diferente, a mais bem trabalhada em narrativa, não necessariamente a melhor para você, mas muito boa e uma das melhores certamente, mas a série não foi prolongada. E olha que havia material, já adianto aqui também que o que a gente viu na terceira temporada é que nem todas as perguntas, principalmente aquelas que não estavam diretamente ligadas ao loop temporal, foram respondidas. A minha impressão é que, além de ter algumas coisas que foram deixadas no detalhe, para você saber a resposta só se você olhar uma coisa no cenário, algum panorama que foi mostrado, uma fala aqui e ali, também há aquelas questões, aquelas curiosidades que você jamais saberá, pelo menos oficialmente, pelo menos não agora na terceira temporada, ou com qualquer coisa que seja postada aí pelo Baran bo Odar no futuro, não sei. Porque são detalhes e easter eggs que, mais uma vez, não estarão ligados, você vai entender isso no final da terceira temporada, ao ciclo, ao loop, a esse nó que precisa e querem desatar, mas que, poxa, a gente criou curiosidade. Quem é o pai do fulano? Onde aquele se machucou? Como aquela pessoa ficou assim? De onde aquele veio? Por que aparatou de repente em 86? Será que veio do futuro? Provavelmente, na minha concepção, algumas dessas curiosidades foram mantidas em segredo. Primeiro porque não acharam conveniente colocar espaço de tela no meio da informação importante e complexa que viria com a finalização da terceira temporada, a gente já fala sobre essa complexidade. Segundo, porque eu pude concluir que então certos personagens e certas questões dos seus passados não eram importantes porque eles não eram viajantes do tempo, porque eles não eram frutos da viagem do tempo, ou seja, filho de alguém que só existe por causa do loop temporal, então não era relevante para essa história. Seria uma curiosidade, seria muito legal, mas os fãs agora têm a tarefa, teremos a tarefa de criar teorias, fazer especulações, criar diversas narrativas, e isso vai ser inclusive um papel e uma diversão a mais após o fim de Dark. Não é fundamental para você entender esse loop, que por si só, já falando aqui,
é bem complexo. Você acha que a primeira temporada ficou complexa, que a segunda deu um nó na cabeça, a terceira fica muito mais difícil. Se você não assistir de repente com calma, aos pouquinhos, ou rever o que eu precisei fazer, e tô lançando esse vídeo porque ainda bem, pela primeira vez, obrigada pelos mimos Netflix, recebi a série um pouquinho antes e pude assistir. Bem, o que a terceira temporada faz? Ela tem 3 focos principais, na minha opinião. Ela continua trabalhando o mundo 1 do Jonas, Stranger, Adam, que a gente estava acompanhando, e ela vai fechar sim alguns pontos fundamentais de personagens especialmente que estão em 54, que estão em 87. Você vê o que acontece, por exemplo, com a Catarina, que volta para 87 e vai procurar o Mikkel, se ela encontra, se ela não encontra, o que acontece com ela. Você vê o que acontece com a Hannah em 54. E isso é muito bom porque são personagens-chave, fundamentais de um mundo que a gente acompanhou por 2 temporadas. E aqui você precisa entender que sim, Dark 3 priorizou o mundo 1 em explicações e em tempo. Quer dizer, os personagens foram plenamente desenvolvidos, os principais que a gente acompanhou, eles foram explicados. E isso não necessariamente acontece com o mundo 2. Porque você ainda está trabalhando algumas lacunas do passado e futuro do mundo 1 e você pula para o mundo 2 junto com o Jonas, e você tem 2 tipos de aprendizado. Você precisa entender o que está acontecendo ali naquele momento, quais são as diferenças com alguns dos personagens principais, porque é um mundo espelhado, inclusive no cenário você consegue perceber que fisicamente há uma casa espelhada, diferente da posição ali do que seria no mundo do Jonas. A Marta 2, a Marta de franjinha, ela vive em um mundo que é seco, cheio de neblina, ao invés de uma Winden molhada, muito chuvosa, que todo mundo usa capa o tempo todo. As cores são mais cinzas, então você tem paralelos e oposições em um mundo que é basicamente igual, mas seguiu aqui e ali escolhas diferentes que, em efeito borboleta, como eu já até comentei no meu vídeo recente com a Ingrid, acabam gerando mudanças maiores ainda. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso na segunda parte do vídeo, fiquem calmos, mas por enquanto entenda que para 8 episódios poderem explicar o que restava do mundo 1, que era o mais importante nessa narrativa por causa da nossa perspectiva nas outras temporadas, e o que era o mundo 2, e em terceiro plano, qual vai ser a narrativa, o caminho e o futuro e o destino desse Jonas e dessa Marta, ou num geral, do ciclo do Jonas e do ciclo desta Marta. Só nisso tudo, nessas 3 pontas, já há material demais e fundamental para você de novo acompanhar caminho a caminho da vida da Hannah desse universo, da Catarina desse universo, do Ulrich desse universo. Não dá. Você tem alguns highlights, alguns pontos altos, chave para você entender quais são as diferenças e como isso impactou minimamente na história, mas você não vê, por exemplo, como que a viagem do tempo acontece neste universo. Na segunda parte, de novo, me aprofundo um pouquinho mais nisso, mas fique ligado que vai ser uma narrativa, um roteiro bem rápido. E uma frase que abre o primeiro episódio dessa temporada, não é um spoiler, é só uma frase de Schopenhauer, mas que eu acho que é importante para você entender toda a problematização e as consequências e o que gera esse loop na cidade, nas Windens, e eu falo Winden, Winden, Jonas, Jonas, uma mistura de alemão com português, você fala como você quiser, espero que você não se incomode. Pra você entender, eu acho que essa frase é maravilhosa e fundamental, que é a seguinte: o homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. O que isso quer dizer? Nesse contexto aqui, você entende que num mundo, digamos que assim, numa Winden, que existem as mesmas pessoas basicamente. As pessoas são livres para fazer o que elas quiserem, mas não para desejarem o que elas desejam. É como se você não controlasse os seus desejos, e aí há um conflito. Por mais que você possa fazer o que você quer, você não quer o que você quer. É como se o seu desejo viesse independente da sua vontade e você acaba sendo movido pelo quê? Pelo seu próprio desejo. Então você pode fazer o que quer, mas você não controla o que você quer, então você não controla o que você faz. Entende o paradoxo só nessa frase? Entende como isso pode casar sim, e casa muito, com todas as explicações e conclusões desse loop? Se você observar desde a primeira temporada, a maioria das pessoas, ou as pessoas todas que estão envolvidas nesse loop, nessa complexidade paradoxal toda, elas estão sendo movidas por desejos passionais. Salvar o filho, salvar o irmão, descobrir quem é a mãe, resgatar a filha. Todo mundo está sendo movido por paixões, é o que a Cláudia mesmo fala também nas primeiras temporadas. Todos estão ali por alguém,
por uma família. E esses laços de amor, esses laços sanguíneos ou não, são o que mais movem as pessoas, é o que mais importa. E a gente criou muitas teorias em cima de pessoas que agora a gente descobre que não eram tão importantes assim. Realmente pode gerar uma frustração, mas entenda que é uma frustração por expectativa criada e por teorias que elevam demais personagens que eventualmente não deveriam ser elevados para esse emaranhado todo, né? Do que a série em si errando, do que a série em si falhando. Fotografia belíssima, aberturas de cada uma das temporadas extremamente simbólicas e que tem spoilers sem dar sobre o que vai acontecer, sobre todos os significados. E agora nessa segunda parte, se você principalmente já assistiu a terceira temporada, eu vou trazer alguns detalhes importantíssimos que talvez você tenha deixado passar ou não tenha compreendido, questões fundamentais para a gente entender a lógica, a narrativa e a conclusão deste final de Dark. E depois, por fim, também eu vou dar uma explicação sobre este tal paradoxo que a terceira temporada nos explicou, como explicar dois mundos espelhados, porém um pouco diferentes, como explicar como isso tudo foi resolvido no fim de Dark 3. A partir de agora, com spoilers. Como eu falei, a gente está acompanhando algumas coisas do mundo 1 em lacunas que faltavam ser explicadas e junto com o Jonas a gente vai ser sugado para o mundo 2. E justamente esse efeito de sugado, de você passando por um buraco de minhoca, é um recurso importantíssimo que a série trouxe para você não ficar tão perdido entre vários cortes e transições de tempo e tempo, mundo e mundo. Toda vez nessa temporada que você for sugado, entenda que você está transitando para o outro mundo. Não há duas linhas temporais. Na explicação de um emaranhado quântico, que é a explicação deste loop que a gente acompanha em Dark, o que foi dito é que há apenas uma linha como um infinito, um loop de fato que se une pelo mesmo nó. Um nó impossível de ser desatado. Não há como a gente definir qual desses mundos surgiu primeiro, eles surgiram ao mesmo tempo, é um paradoxo. Daquela mesma maneira que a gente entendeu nas primeiras temporadas que você está num ciclo temporal, você não consegue definir qual ação vem primeiro, que ações que numa linha reta estariam no futuro, interferiram no que numa linha reta seria o passado e vice-versa. Nesse sentido, você também não consegue definir quem começou primeiro a interferir, a surgir efeitos no outro mundo. Mundo 1 e 2 fazem parte da mesma linha em um emaranhado quântico, mas ainda nesse emaranhado há mais de uma possibilidade. Vamos entender então o que aconteceu agora para entender esse emaranhado e por isso eu vou dar um spoiler do último episódio de Dark 3, então fica ligado, é muito spoiler. A gente entende que existiu um mundo zero. O mundo em que, inclusive, não existia usina de Winden. Eu vou fazer um vídeo explicando melhor cada um desses detalhes se você quiser. Mas você consegue ver nessa temporada que o alvará para construção que o Bernd Doppler recebe para construir a usina, ele recebeu isso do homem que eu e a Ingrid chamamos de homem triplo, que é o homem em 3 fases, o filho de Martha 2 e Jonas 1. Se não existe viagem temporal, não existe Martha, não existe Jonas, portanto não existe homem triplo, não existe o alvará. Então as pessoas que existem nessa Winden, elas só existem porque são famílias não linkadas ao loop temporal. A gente vê isso exatamente com o último episódio, algumas dessas pessoas. Nesse mundo já existia Tannhaus. Tannhaus, que vem de uma família, como a gente viu, que lá no passado, seus antepassados já estavam ligados ou de olho ou sonhando com viagem no tempo e criando sociedade secreta e fazendo experimentos, mas nunca conseguiram nada. Nem Tannhaus, que estudava isso, que era um curioso disso, ele também não tinha criado nada, nem tinha uma ambição tão grande de construir uma máquina no tempo até o seu filho morrer junto da sua esposa e da neta do Tannhaus bebê. Ele perde toda a família. E por causa disso, no mundo zero, de onde tudo se originou, de onde não havia viagem no tempo, Tannhaus fica desesperado porque ele não recebeu a pequenina Charlotte no mesmo dia. Por isso esse Tannhaus do mundo zero, que não recebeu a Charlotte, ele não é igual ao que a gente conheceu no mundo 1 e 2, em que ele falava, não, eu vivo o presente, eu tive uma neta, eu ganhei um presente após perder toda a minha família, por mais que ele sofra, ele vive o agora, ele fala o tempo todo, meu lugar é aqui, meu lugar é aqui. O velho Tannhaus do mundo que não teve ninguém para recompensar a sua perda, ou tampar um pouquinho desse buraco, ou lhe dar alguma missão para que ele continuasse vivo ali no presente, este vai construir uma máquina no tempo. E aí em 86 que ele consegue fazer essa máquina no tempo
ser ligada. Várias vezes na primeira e na segunda temporada a gente ouviu falar de uma explosão, de um boom, de algo que originou talvez o começo desse loop em 86, mas a gente não sabia o que era esse boom, o que era essa explosão. A explosão não era no mundo 1 e 2, a explosão era no mundo 0 do Tannhaus. Uma explosão que aí sim destruiu o seu mundo porque não deu certo e a sua tentativa de criar uma viagem no tempo, um momento em que ele poderia salvar o seu filho, fez com que ele criasse essa linha em loop do nó do mundo 1 e 2 do Jonas e Martha 2. Uma Winden muito parecida com o mundo original, mas agora com viagem no tempo, com um buraco de minhoca. E é através do Bartosz do mundo 2 nessa temporada que a gente escuta a explicação justamente da origem de um buraco negro. Que um buraco negro surge quando uma massa muito compacta deforma o espaço-tempo e dentro dele tem nêutrons, um buraco de minhoca. Então essa explosão, essa implosão que o Tannhaus do mundo 0 criou, destruiu o seu próprio mundo, mas criou esses outros dois, um defeito, mundos que não deveriam existir. Com a viagem no tempo, se você pegar a árvore genealógica deles, ou mesmo aquele chão ali da Eva, você consegue entender que há personagens que só existem por causa da viagem no tempo. Portanto, você tem Tronte, Nielsen, Agnes, Noah, Elizabeth, Charlotte, várias pessoas que não existiriam e não existiram no mundo inicial porque elas só existem com o paradoxo temporal. E por que os dois mundos criados eles são espelhados, porém diferentes? Para cada hipótese no mundo, para cada estado de uma partícula, há pelo menos duas possibilidades. Ou você vai para a esquerda, ou você vai para a direita. Ou você fica vivo, ou você morre. E é por isso que aparece um Tannhaus explicando pra gente justamente o experimento do gato de... não sei falar o nome dele, tá escrito aqui embaixo. Mas é basicamente o experimento de um gato em uma caixa que tem ali um veneno e um martelo. E dependendo da situação, aquela caixa fechada, aquele martelo pode cair e fazer com que aquele gato morra envenenado. Ou o gato pode nunca ter morrido e permanecer tudo intacto. Você só descobre o que aconteceu quando você abre e vê a possibilidade. Enquanto você não abriu aquela caixa, as duas realidades, as duas possibilidades em que o gato ele morreu ou não, elas coexistem. E se você pensa que tudo tem duas possibilidades, que cada escolha para cá ou para lá, cada combinação genética que vai para um cabelo mais claro ou mais escuro, mesmo que dos mesmos pais, cada coisa dessa gera uma consequência diferenciada, aí você compreende a existência do mundo 2 igual, porém diferente. Porque se no mundo 2 da Martha Franjinha não existia Mikkel junto com Hannah, mais nova, e portanto ela não tinha possibilidade de se casar com ele, ela continuava apaixonada pelo Ulrich, ela continuava tendo um caso, porém o caso foi mais cedo. Por isso, o caso acabou gerando a separação de Ulrich e Catarina, mas o Ulrich nunca amou Hannah, nem nesse mundo 2, porque ele é a mesma pessoa, mas com escolhas e consequências diferentes. Ulrich e Catarina, eles continuam tendo filhos, os mesmos filhos, mas na combinação dos dois geneticamente, eles poderiam ter filhos loiros, morenos, cabelo mais escuro, cabelo meio termo. Nesse segundo mundo, os filhos nasceram com cabelo mais escuro. Mesmo Ulrich tem cabelo mais escuro, porque a sua genética possibilitava isso. Isso também explica porque as filhas de Charlotte e Peter Doppler, nesse caso, invertem as posições. Quer dizer, no outro mundo, Elizabeth era uma deficiente auditiva. Neste mundo, Francesca que é. E isso não é uma versão qualquer. Esses dois, Peter e Charlotte, eles tinham geneticamente possibilidades de ter uma filha deficiente auditiva. Naquele mundo 1, acabou sendo a Elizabeth. No mundo 2, acabou sendo a Francesca. E segundo a lógica do emaranhamento quântico, inclusive, que é citada e dita pela Eva para o Jonas como a explicação dos universos deles, o que acontece é que necessariamente existe luz, trevas, bem e mal, certo e errado. E se nesse ponto essa partícula ela está como luz, nesse ponto essa partícula será trevas. Se nesse mundo 1 Ulrich escolheu ir para 53, nesse mundo 2 Ulrich escolheu ir para 86. Entenderam? Cada uma das escolhas vai determinar qual será a consequência. E nesses mundos há escolhas ou acasos genéticos, por exemplo, que são opostos. E por isso as diferenças que vão ficando gradualmente maior, embora sejam mundos bem parecidos. Ainda nisso, falando um pouquinho mais de emaranhamento quântico, para a gente entender por que mesmo na
mesma realidade, do mesmo mundo, há Jonas que viveram situações diferentes, um Jonas que vai pro mundo 2 da Martha 2 e morre, e um Jonas que permanece no mundo 1 e vira o Stranger e depois o Adam. Pra gente entender como isso acontece, a explicação do emaranhamento quântico mesma é fundamental. Eu vou deixar um vídeo aqui do canal Ciência Todo Dia aqui embaixo, que ele explica fisicamente o que é o emaranhamento quântico, muito melhor do que eu poderia explicar aqui nesse vídeo pra vocês, mas digamos que são duas realidades sobrepostas. Da mesma forma que o gato de ele pode existir quando você não abriu a caixa ainda, vivo e morto ao mesmo tempo, as duas possibilidades coexistem. Neste mundo, por exemplo, do Jonas, as duas possibilidades também coexistem. A realidade em que, em determinado ponto, ele foi salvo pela Martha 2 e levado pra lá, e a realidade em que ele não foi. Porque na realidade da Martha 2, existe um momento em que ela chegou no mundo 1 e foi salvar o Jonas, e existe um momento em que ela foi interceptada pelo seu Bartosz do seu mundo e não o salvou. E essas duas coisas acontecem concomitantemente, acontecem ao mesmo tempo. E por isso que na mesma linha, no mesmo universo, você tem coexistindo um Jonas que se transformou em Stranger, que se transformou em Adam, que só conviveu com Martha 2 a partir de Stranger em 1888, e também existiu o Jonas, que foi salvo por ela, foi até o mundo 2 e foi morto por ela, enfim. Isso tudo só se resolve porque em determinado momento, depois de vários milhares de ciclos, a Cláudia do mundo 1 descobriu que a sua filha, ela existia no mundo 0, no mundo inicial, porque ela não era filha do Tronte. E aí tá mais uma dica. Se você olhar o quadrinho lá da Eva, o chão da Eva, o Tronte tá como pai, sim, da Regina. E se o Tronte fosse pai da Regina, ele sendo fruto de um loop temporal, porque ele é filho da Agnes com o Homem Triplo, que é o centro deste loop total, filho de Martha 2 e Jonas, se fosse assim, Regina não existiria no mundo de origem, porque Tronte não existiria, porque nada disso existiria. Mas acontece que Cláudia não sabia quem era o pai do seu filho até ela ver lá Regina existindo no mundo 0. Por isso, nem todas as informações nesses quadros são importantes, mas eu diria, olhe para isso, perceba o cenário, perceba os detalhes, dê pause quando você quiser, depois de já ter assistido nesses quadrinhos, para ver alguns emaranhamentos ali de famílias e descobrir coisas que você não tinha percebido. Eu vou fazer um vídeo só disso depois, mas saiba que mesmo lá não é pegadinhas, mas nem tudo é preciso, porque nem todos ali sabem de todas as informações. Exceto Cláudia. Cláudia, que resolve tudo, ela sabe. Ela soube que a única forma de resolver esse emaranhamento quântico, esse nó, era justamente destruir, não o nó, porque o nó não podia ser desfeito. Os dois mundos, eles só existiriam, coexistiriam para sempre. Tinha que ser destruído todo o mundo, os dois mundos, porque eles eram um erro. Eles eram o efeito de um erro no mundo inicial de origem, o 0. E quando acontecia o apocalipse, você ouviu nessa temporada que aconteceram efeitos no mundo todo. Aviões caíram, vários desastres, porque foi como se o mundo parasse, que a Terra parasse por alguns mínimos instantes. E é nesse mínimo instante que eles conseguiriam uma chance de fazer uma coisa diferente e inverter tudo o que aconteceu. E é isso que Martha 2 e Jonas acabam fazendo para resolver depois. Sobre a resolução final desses dois, como eles chegaram no mundo 0 e acabaram com tudo, eu vou comentar em um outro vídeo, pelo menos assim eu pretendo, mas eu queria já deixar aqui explícito para vocês. Entendam que essas duas realidades, elas são de uma linha só. Entendam que nessas duas realidades, ainda assim, há dois efeitos da mesma linha, na borda da linha e no interior da linha, porque há possibilidades sobrepostas. Cada um desses personagens tinha escolhas. E, por exemplo, em determinado momento, as escolhas do Jonas foram diferentes ou as escolhas da Martha foram diferentes. Existiu uma Martha novinha que escolheu trabalhar com o Adam e foi morta por ele. Existiu um mundo em que o Jonas jamais encontrou a Martha até ele estar em 1888 e viraria Adam e nada mudaria isso. Existiu um mundo em que Martha novinha não salvou o Jonas no seu apocalipse e, portanto, depois ela viu o Adam matando Eva, se tornou a sua Martha Stranger e Eva no futuro, e isso não mudaria até eles aproveitarem esses pequenos segundos para mudar tudo, uma única vez, depois de vários ciclos. Em Windows 0 não tinha e depois não existiu, na minha opinião, usina, portanto não existiu partícula de Deus, portanto não existiu viagem no tempo, e se não existiu morte do filho da família do Tannhaus, também não existiu propósito para ser
tentada ali uma descoberta de viagem no tempo, não existiu destruição nesse mundo, não existiu surgimento desses dois mundos. É complexo e por isso a gente precisa fazer mais vídeos explicando detalhes fundamentais destes ciclos para você entender o destino de cada um desses personagens. Mais uma vez, nem tudo foi respondido, mas muitas coisas do imaginário necessárias para a gente compreender esse loop estão lá. O entrelaçar dessas realidades e como não é possível separá-las, mas é possível destruí-las e só assim eles chegariam num paraíso. Não um paraíso de existência, mas um paraíso de não existência. E por isso a fala da Hannah do Mundo Zero é importante. Ela fala, tive um déjà vu. Como se tudo tivesse ficado preto, parado, e de repente veio uma paz, porque não tinha mais sofrimento, não tinha mais dor, não tinha mais insegurança, não sentindo nenhuma dessas preocupações, para ela era paz. E no outro mundo, em alguma realidade, as pessoas conseguiram essa paz. Nos dois mundos, 1 e 2, em todos os tempos, para sempre. O homem triplo era aquele fruto da relação do Jonas que foi para o mundo 2 com a Marta do mundo 2. E esse filho que nunca teve um nome nessa história, ele foi gerado com o propósito de existir, de garantir a sua existência. Enquanto Adam tentava destruir este ponto focal, este filho, a sua existência sequer, ele estava fazendo exatamente o que ele precisava para garantir o seu nascimento. O Adam nunca soube jogar esse jogo, como a própria Cláudia falou. Já Eva mantinha o loop de propósito porque ela queria eternamente garantir o nascimento do seu filho. Por isso que o homem triplo, como a gente vai ver nos próximos vídeos, foi inclusive o grande responsável diretamente como gatilho para os 2 apocalipses. Isso tudo porque o homem é livre para fazer o que ele quer, mas não para desejar o que ele quer. Ou seja, esses 2 acabaram sendo levados pelos seus desejos e por mais que eles quisessem, no começo, destruir este nó e impedir o apocalipse, eles jamais poderiam porque passionalmente eles tinham desejos que os levavam para exatamente onde eles terminariam, sempre, até o loop ser quebrado. Tem muita coisa pra gente falar, esse vídeo ainda ficou complexo, é claro, porque tem muitos detalhes importantes, mas que serão ou deverão ser colocados em vídeos separados. Aquelas respostas fundamentais, mais momentos importantes sobre destino e origem de certos personagens, aqueles easter eggs pequenininhos que talvez passariam despercebidos. Aqui é mais uma explicação geral sobre esse universo, a macro explicação de coisas que precisam ser micro definidas para você compreender numa totalidade, mas eu gostei muito de como foi tudo fechado em Dark, eu acho que fez sentido. Eu só não gostei talvez deles virarem brilhinhos no fim, eu não sei se fisicamente isso se explica, quer dizer, eles terminaram o universo deles, mas eles já existiam, então eles simplesmente sumiriam? Talvez sim, mas talvez tenha me incomodado um pouco, mas tudo bem. Eu entendo, talvez eu seja leiga fisicamente para não compreender que isso é completamente factível nesse raciocínio, nessa teoria, mas eu gostei de qualquer maneira. Não vi qualquer detalhe que contradiga as experiências, que contradiga as falas, que contradiga o loop criado, e por isso quer dizer que eles tiveram um cuidado muito grande. De novo, o que Baron Bodar não quis explicar é porque ele não quis explicar. E muitas dessas explicações, por mais que nós como fãs fiquemos curiosos, elas não precisavam de fato estar lá. Vamos fazer teoria sobre elas agora, não é mesmo? Porque isso que é divertido. Me conta aí, já assistiu? Ficou confuso? Ainda está confuso? Quer mais vídeos explicando certas coisas? Quer entender a questão da Regina? Quem que era o pai dela? E de onde veio Alexander? Todas essas coisas. E quem era o pai do Helge? Algumas dessas perguntas têm respostas, outras não. E a gente pode falar isso em outros vídeos se vocês quiserem. Já comenta o que você achou desse final, se você ficou emocionado, se o seu mundo acabou lá fora também. Você virou a noite pra assistir? Vem me contar, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!